Olá, estamos iniciando mais um programa A Palavra Partilhada. Quero agradecer o carinho da sua presença e da sua audiência. O programa de hoje ele vem para nós com uma pergunta bem interessante. Será que nós estamos conseguindo identificar a presença de Jesus Cristo em nossas vidas? Ou será que nós estamos aí vivendo meio de qualquer jeito e vivendo mais ou menos a nossa fé? Convido você a tomar a palavra de Deus comigo no Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 21. Nós vamos pegar do versículo 21 ao versículo 30. A palavra de Deus nos diz assim: Disse-lhes Jesus: Eu me vou e vós me procurareis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Perguntavam os judeus: Será que ele vai se matar? Pois diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? 23. E ele lhes disse: Vós sois cá de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Por isso vos disse: Morrereis no vosso pecado, porque não credes que eu sou, morrereis no vosso pecado. Versículo 25. Quem és tu? Perguntaram eles então. Jesus respondeu: Exatamente o que eu vos declaro. 26. Tenho muitas coisas a dizer e a julgar a vosso respeito, mas o que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, eu digo ao mundo. Eles, porém, não compreenderam que ele falava do Pai. Jesus então disse: Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo do modo como o meu Pai me ensinou. Versículo 29. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque faço sempre o que é de seu agrado. Tendo proferido estas palavras, muitos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se você acompanhou o texto, se você leu ou apenas ouviu, você pode parecer e notar que existe aí um diálogo. É uma conversa entre Jesus e o povo judeu daquela época. Entre Jesus e o povo que se dizia, vamos trazer para a nossa linguagem hoje, entre Jesus e o povo que se diz cristão. Entre Jesus e o povo que se diz que já está na igreja, que já conhece uma verdade, e também uma conversa entre Jesus e aqueles que ainda não conheciam esta verdade. Lembra no começo do programa, quando eu te perguntei se nós estamos conseguindo identificar a presença de Jesus na nossa vida? Se nós estamos conseguindo identificar que Jesus é o Cristo, que é o Deus feito homem, que Ele é o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus começa a já dar início do plano de salvação para os homens aqui na terra. Seja ele de origem religiosa ou não. Porque é o que muitas vezes acontece. Nós nascemos, nós crescemos, nós somos educados dentro de uma religião, é nos ensinado que é preciso nós rezarmos o terço, é ensinado que precisamos ir a uma catequese, ler a Bíblia, ir à missa. É nos ensinado, enfim, todo um contexto religioso. Vamos trazer assim para uma linguagem, é nos ensinado toda uma doutrina. Mas aí vem o questionamento: essa doutrina é para quê? Muitas pessoas aí andando pelo mundo, que a gente conversa, seja de diferentes pensamentos, religiões ou práticas religiosas, muitas vezes a gente
nota que muitos estão assim perdidos como esse povo judeu estava naquela época. Aquele povo judeu, eles praticavam a religião, eles faziam suas oferendas, eles escutavam sobre a lei de Moisés, eles escutavam sobre um plano de salvação, de libertação para o povo, eles já sabiam através das Escrituras que viria um libertador, que Jesus enviaria, ou melhor, Deus enviaria um redentor, um salvador para todo Israel. Mas eles não tiveram o cuidado de praticar de coração e de se debruçar e de meditar o que as Escrituras diziam. Quando se pregavam dentro da religião, ensinavam que se pecou, tem que cumprir a lei que Moisés deu lá no Antigo Testamento. Então, se pecou, era a lei antigamente olho por olho, dente por dente. E dentro daquela religião, eles se praticavam e procuravam viver exatamente as regras da religião. Mas eles não se preocupavam em colocar a religião no coração. Então, em nome de uma religião se matava, em nome de uma religião e de uma cultura defendiam, faziam, mas era uma defesa e uma prática defendendo muitas vezes os próprios interesses. E quando Jesus veio, no versículo 21, Jesus disse: eu me vou, e vós me procurareis, e morrereis no vosso pecado. Nossa, dá uma impressão de que Jesus está excluindo a sociedade, né? Que ele veio, ele é o bom, agora ele vai subir e não está nem aí. Não, pelo contrário. Jesus, ele sabia o tipo do terreno em que ele estava semeando. Ele sabia que esse projeto de salvação para os deles estava ficando complicado. Tal é que ao ponto que lá na frente ele fala: eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Aí você pode dizer: João, mas o que essa palavra tem a ver com o meu dia de hoje? Tem tudo a ver com a nossa vida. Tem tudo a ver com o nosso ser religioso, com a nossa busca da religião. Até porque muitas vezes nós nos encontramos, e eu não tiro o meu corpo dessa palavra. Quando eu estou aqui anunciando que a gente está meditando a Bíblia, a palavra tem que passar primeiro ao meu coração para depois. Então eu também me coloco. Muitas vezes a gente vai buscar em Deus por uma religião, porque nos ensinaram, porque se eu estou com um problema, então eu vou lá na igreja, esse problema é resolvido e eu fico livre do meu problema. E muitas vezes eu não quero ir buscar a religião, porque dentro da religião eu vou encontrar Jesus que salva. Mas para mim obter a salvação em Jesus, é preciso eu crer nele. É preciso eu praticar tudo o que ele ensinou. Então está aí a grande chave da palavra do dia de hoje. Está aí, vamos dizer assim, o start da palavra de Deus. Porque não adianta a gente ir na missa, não adianta a gente confessar, não adianta, não estou dizendo para você que isso não tenha valia. Estou falando que não adianta nós irmos fazer isto uma vez que nós não queremos entender a verdadeira proposta de salvação do Cristo. Jesus não morreu por nós para nos salvar e nos deixar à mercê do pecado. Pelo contrário, Jesus morreu por nós, pela nossa vida, para nos garantir a vida eterna, para tirar sobre a nossa vida a ação e o poder do mal, o poder do diabo, tirar esse efeito sobre a nossa vida e nos transformar e nos dar a garantia de uma vida eterna, de um novo céu e de uma nova terra. Por isso que se você meditar a palavra de Deus, você vai ver que a história aqui está se repetindo. Porque lá no Antigo Testamento, Jesus, ou melhor, Deus, ele utilizou também de uma proposta de salvação. Aquele povo estava escravizado no Egito, eles estavam sendo escravizados por outra nação, e hoje trazendo para o mundo atual, aquela escravidão física, que era o faraó, os egípcios, toda a tortura, toda aquela má condição de vida que aquele povo de Deus vivia,
por ter sido escravizado, por outra pessoa ter dominado aquela nação, então se transfere para os dias de hoje. Só que hoje nós temos que transferir essa, vamos dizer assim, escravidão para o mundo espiritual. Hoje a escravidão que nós vivemos não é mais aquela escravidão física. Embora ainda na sociedade nós vemos que muito existe ainda por aí nos meios políticos, existe uma escravidão, vamos dizer assim, na sociedade, onde se obriga a um trabalho infantil, existem homens que escravizam suas mulheres, enfim, existe também todo um contexto social. E isso nós não podemos negar, porque está aí nos meios de comunicação, na televisão, nos rádios e nos jornais. A escravidão física. Mas no dia de hoje não se trata muito mais disso. Se trata mais da escravidão espiritual. Por isso que Jesus deixa claro. Ele diz que para onde eu vou, vós não me achareis e morrereis no vosso pecado. Por quê? Porque aquela sociedade ainda não acreditava que Jesus era o Cristo enviado pelo Pai. A sociedade não acreditava que Jesus é Deus feito homem, feito carne. Jesus não veio, porque muitas vezes nós temos essa mentalidade, que Jesus se encarnou em Nossa Senhora e ele continuou andando como aquele Deus sublime, o eu sou. Ele continuou andando, então ele venceu tudo porque ele só era Deus. Então ele estava na terra. Não, Jesus é o homem, Jesus, rosto humano de Deus. Não é o que o Nelsinho Correia canta? Música que muitas vezes após a comunhão, Jesus, rosto humano de Deus. Então tudo aquilo que nós enquanto humanos sentimos, Jesus também sentiu. E Jesus aqui está dizendo para aquele povo: ei, vocês meditaram a lei, vocês aprenderam, vocês cumprem os ritos, mas vocês não acreditam que eu sou o Cristo. E ali ele diz: por isso morrereis no vosso pecado. Não é porque Jesus não era capaz de salvar aquela humanidade. Não é que Jesus não é capaz de salvar a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua empresa. É você que não quer acreditar que a presença desse Cristo é real na sua vida em 2019. É por isso que você não quer acreditar que na sua vida esse é o mesmo Jesus. Assim como o pessoal não acreditou muito no envio de Moisés. Moisés teve aquela libertação do povo. Deus falou para ele através da sarça: vai, tira meu povo que eu quero dar uma terra que emana leite e mel no físico, no plano terreno. Aquele pessoal não acreditou e começou a murmurar. Então Moisés falou: mas Senhor, e o que eu vou... Quando você chegar lá, diga que eu sou o Deus de Israel. Por isso que Jesus diz aqui, olha lá, eu sou, Jesus estava aqui lidando e ensinando aquele povo que já tinha uma cultura, que ele era o Deus, o mesmo Deus que acompanhou naquela tradição os nossos pais, os nossos patriarcas. Jesus, o Cristo, Filho de Deus, que se encarnou através de Nossa Senhora e veio ao mundo para nos salvar. Ele está dizendo que eu, o Deus, no português, eu sou, eu me vou. E para onde eu vou? Se vocês não acreditarem em mim, para onde Jesus foi, onde ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e onde há de vir julgar os vivos e os mortos, se nós não acreditarmos que este Jesus, ao qual a palavra de hoje está nos anunciando que ele é o Cristo, que nos salvou dos nossos pecados, que ele é o Cristo, que já condenou a morte, que já condenou os pecados, que já condenou a opressão, a depressão, ou seja, que ele já eliminou toda a espécie de pecado, que tudo isso já foi vencido na cruz. E quando ele diz ali mais na frente, que quando Cristo for levantado, então vocês saberão. Mas nesse versículo ele diz que se vós não acreditar que Jesus é vivo, que Jesus é ressuscitado,
então você morre no seu pecado. É por isso que muitas vezes nós não temos a força de sair dos nossos problemas. É por isso que muitas vezes nós não temos forças de sair, porque nós não estamos acreditando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí eles perguntavam, mas para onde que ele vai? Será que ele vai se matar? Olha só, o pessoal queria entender a religião com o uso da razão. O uso da razão, ele nos mantém equilibrado, mas nós precisamos acreditar também que Jesus ele está acima da nossa razão. Olha lá no 23, ele nos diz, vós sois cá de baixo e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. Jesus estava dizendo que ele está no mundo, que nós estamos no mundo, nós estamos num plano material, mas nós não somos. Aqui na terra não é a nossa morada definitiva. Nós estamos aqui como paroquianos, como uma igreja de passagem. Por isso que nós vamos à paróquia, a igreja de Cristo está caminhando para o reino dos céus. A igreja de Cristo é um povo que nasce, cresce, vive, mas não com um olhar e uma perspectiva terrena. Nós temos que ter uma perspectiva de que o nosso lugar é o céu. Não é o que diz aquela música do Dunga? O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. O que nós fazemos nessa terra, então, é apenas administrar e cuidar de tudo aquilo que Deus fez por nós. De todo este plano. É cuidar da nossa vida, é cuidar da nossa família e gerar um povo para Deus. Nós viemos de Deus e após sairmos dessa terra, cumprir o nosso plano terreno, nós vamos e somos encaminhados para o reino dos céus. Nós somos e vamos ser encaminhados para uma pátria celeste. Então ele diz, vós sois cá deste mundo e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo e eu não sou. Versículo 24, por isso vos disse, morrereis no vosso pecado, porque não credes que eu sou, então morrereis no vosso pecado. Ou seja, todas as vezes que mesmo nós praticando a religião, todas as vezes que mesmo nós andando no caminho da fé, mas nós não acreditamos que Jesus é o Cristo, é aí que está a chave, então você acaba morrendo no próprio pecado. Não é Jesus que te tira da graça, do projeto de salvação, mas depende de nós crermos. Não depende do pai, da mãe, do padre, da freira, não depende da igreja, depende de mim. Eu preciso crer que Jesus é para que as coisas comecem a modificar na nossa vida. E olha lá o que ele disse ainda, vamos repetir o 24. Ele está explicando o porquê ele disse. Por isso eu vos disse que morrereis no vosso pecado, porque se não credes que eu sou aquele Senhor que libertou, que retirou o pessoal da escravidão e fez passar o Mar Vermelho rumo a uma terra de promessa física, aquele mesmo Deus hoje nos retira dessa escravidão espiritual, da opressão, da angústia, mas se nós não acreditarmos, a gente acaba ficando neste pecado por falta de crer. Olha lá o que nos diz o versículo 25. Então o pessoal começou a indagar. Mas então quem é esse Jesus, né? Quem és tu? Porque se tudo que nós fizemos até agora, vivemos e praticamos, Jesus não estava falando que tudo que foi feito era errado. Jesus apenas estava questionando a credibilidade. Quem és tu? Perguntaram ele então. E Jesus novamente nessa conversa responde. Eu sou exatamente, olha lá, exatamente o que eu vos declaro. Ou seja, Jesus estava falando, eu sou realmente o Filho do Deus vivo. O Deus feito homem. Traduzindo para nossas palavras. E 26, eu ainda tenho muitas coisas a julgar a vosso respeito, mas o que me enviou é verdadeiro e o que dele eu ouvi, eu o digo ao mundo. Ou seja, Jesus não estava ali pregando porque era bonitinho. Jesus não estava ali pregando e curando
porque ele nasceu, então agora ele tem que ser um grande homem, um grande filósofo. Não. Jesus realizou todas essas coisas a pedido do Pai, para realizar o plano de salvação do Pai. E ele diz lá, ó, eu tenho ainda muitas coisas a dizer e a julgar a vosso respeito, mas o que me enviou é verdadeiro. É o que é dele eu ouvi, eu digo ao mundo. Eles, porém, não compreenderam que ele falava do Pai. Então, no 28, Jesus disse, quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem sou, mais uma vez, quem sou, eu sou quem sou, e o que nada faço por mim mesmo, mas falo do modo como meu Pai me ensinou. Ou seja, todas as vezes quando Cristo for levantado na cruz, quando o véu do santuário se rachar pelo meio e que toda a palavra de Deus se cumprir, então vai cair a ficha. Tal é que após a lança transpassar e Jesus for crucificado, o véu do santuário se parte pelo meio e se chega a uma conclusão. Este homem é verdadeiramente o Filho de Deus. Lá no deserto, quando o pessoal começou a não acreditar mais na promessa, que começou a ser picado por serpentes e passar dificuldades, Deus falou, Moisés, faça uma serpente, levante, porque quando quem for picado por uma serpente e olhar, vai lembrar da promessa de Deus, então será um sinal, este será salvo. Quando o Filho do Homem foi levantado e suspenso numa cruz, que se cumpriu, o plano de Deus se realizou, então nós olhamos para a cruz como um sinal, eis aí Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Amém? Então ele diz que lá no 28, quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem sou, e que nada faço, mas falo do modo que o meu Pai me ensinou. Versículo 29, aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque faço sempre o que é do seu agrado. Olha aí mais uma dica e mais uma chave que Jesus nos dá. Que todas as vezes que nós colocamos o nosso coração na presença de Deus, todas as vezes que nós apresentamos o nosso coração à disposição de Deus, à disposição do reino dos céus, a palavra de Deus está nos dizendo que nós não ficaremos mais sozinhos. Nós podemos sim sentir a solidão de presença física de pessoas, mas não estaremos mais sozinhos porque Jesus está conosco. Porque Jesus vem até nós, então o nosso coração deve se alegrar, porque a palavra de Deus diz que mesmo que pai e mãe nos abandonem, eu, o Senhor, não te abandonarei. Então Jesus está dizendo que tudo o que Ele faz, mesmo que ninguém acredite, mesmo que ninguém goste, mas aquele que o enviou não o deixa sozinho. Por isso, meu irmão e minha irmã, na sua vida, por mais que você tenha momentos em que se sinta sozinho, nunca sozinho você estará. Porque o próprio Deus, através dessa comunhão, através desse plano de Espírito, Ele sempre estará com você. Só que para isso é preciso nós acreditarmos. Para isso é preciso nós tirarmos tudo aquilo que está dentro de nós e colocarmos em prática. Viver o Cristo na prática. Viver a religião na prática. A nossa igreja aí vem com esse trabalho por esse momento em que nós estamos vivendo essa espiritualidade forte na igreja, onde o tema é serás libertado pela justiça, pelo direito e pela justiça, a proposta de salvação, mas é preciso nós acreditarmos na palavra da Santa Igreja. É preciso nós colocarmos em prática tudo isso que a igreja está nos pedindo. Não é fazer como esse povo daquela época que ouvia Jesus, escutava falar de Jesus, via os milagres de Jesus, mas não se comprometia. Nisso consiste o pecado, em ver, ouvir e não se comprometer com aquilo que a Santa e Amada Igreja está nos pedindo. Nisso consiste o pecado, em achar que isso é só para o outro. Nisso consiste, o Papa Francisco nos diz que através do batismo, todos nos tornamos o discípulo missionário, está lá na Evangelii Gaudium.
E a palavra de Deus, Jesus está nos dizendo isso. Nisso consiste, em apenas ouvir, em apenas ver, mas em não acreditar e não fazer. Por isso a Santa Igreja vem com esse apelo muito bonito. A igreja vem com esse apelo onde é para nós tirarmos a nossa fé, vamos dizer assim, da caixinha e colocar na prática, a serviço do pobre, a serviço do outro, a serviço da prática do direito e da justiça. Não colocarmos a nossa fé em Jesus de uma maneira bonita, onde ela fica superficial. Ei, é mão na obra. Nisso consiste o vosso pecado, em não acreditar, em achar que tudo isso que Jesus fez, que tudo isso que nós vivemos, que nós aprendemos, é coisa para o próximo e não para mim. Lembra quando eu disse no comecinho do programa? Como está a nossa fé? Será que nós estamos confiando que esse Jesus é presente e ele é real? Será que nós acreditamos quando o padre eleva o cálice, a comunhão, isto é o meu corpo? Será que nós olhamos como verdadeiramente o corpo de Cristo? Ou consiste em apenas em nós olharmos como aquele povo, achar bonitinho tudo aquilo, mas não nos comprometermos com a mudança de vida? Porque é nisto que consiste o nosso pecado. O nosso pecado consiste em quando vem uma oportunidade de pecado, ao invés de eu olhar e rejeitar, o nosso pecado consiste em eu abraçar o pecado. Quando vem uma proposta de ajuda ao próximo, eu rejeito. O nosso pecado consiste por quê? Porque isso não é para mim. Isso não é para mim. E nisso consiste. E Jesus está falando, isso é para você. Quem é o seu próximo? Vai e não peques mais. Jesus disse aos discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Mas o povo não se atentava. O povo só via Jesus como um profeta, como um milagreiro, como quem ia trazer o pão, o alimento. Muitos rodeavam pela comida, pela cura, pelo milagre, mas ninguém queria se comprometer com Jesus. Ninguém queria se comprometer em sair da vida que estava. Por isso que os que se comprometeram foram destaques na fé, no Evangelho, como aquela mulher pecadora. Ela foi, ouviu, viveu o Cristo e não pecou mais. E, enfim, tantos outros e outros e outros, que no decorrer da passagem que Jesus curou, que foi liberto, que passou a seguir Jesus. Por quê? Porque ouviram e acreditaram. E muitas vezes aqueles que estavam com uma religião que seriam os perfeitos, ao invés de fazer o mesmo, excluíam. Não conseguiam acreditar que aquele homem simples, nascido do meio do povo, era o Deus de Israel. Por isso eu questiono a você, para nós irmos finalizando. Será que hoje, em 2019, nós estamos como quem conhece Jesus, acredita em Jesus? Ou será que nós estamos como esse povo que gosta de ouvir falar de Jesus, gosta de ver os milagres de Jesus, mas quando chega para olhar o nosso coração e dizer, Senhor, Tu és o Cristo, nós preferimos dizer, Senhor, Tu és um filósofo, Senhor, Tu és um cara bonitinho, que todo domingo vai lá, se entrega no altar e eu vivo do meu jeito, porque isso aí é como se fosse um filminho que eu assisto no cinema. Não! Se trata da palavra da salvação, se trata da palavra de Deus, o eu sou, o Cristo, o Deus feito homem, que está em nosso favor, para juntos nós caminharmos. Por isso que Jesus diz, eu sou de lá, vocês querem ficar aqui, a escolha é de vocês, eu estou aqui, eu estou dizendo que eu levo a minha igreja e te levo comigo. Mas se você só quer ficar aqui, quem quiser, tome a sua cruz, renegue a si mesmo e siga-me. Amém? Então eu convido você, neste dia de hoje, a tomar essa decisão, a escolher colocar a nossa vida na presença desse Cristo, deste eu sou, ou também optar a continuar apenas no mero prazer da carne, consistindo e amadurecendo
o nosso pecado. Por isso eu convido você a neste dia, a nós orarmos, a nós implorarmos a Deus que nos ajude a manter o nosso coração na Tua presença, Senhor. Eu convido você a, juntamente comigo, com esse ministério Novo Anjo, a em forma de oração, apresentar aos céus o nosso desejo de estar na Tua presença, ó Senhor. Em Tua presença eu quero estar e ao Teu lado caminhar, Jesus, Jesus. Em Tua presença eu quero estar e escutar Teu palpitar, Jesus, Jesus. E com os anjos adorar e Tua glória contemplar, e com os anjos adorar e Teu sorriso desfrutar. Em Tua presença eu quero estar e ao Teu lado caminhar, Jesus, Jesus. Em Tua presença eu quero estar e escutar Teu palpitar, Jesus, Jesus. E com os anjos adorar e Tua glória contemplar, e com os anjos adorar e o Teu sorriso desfrutar, e com os anjos adorar e Tua glória contemplar, e com os anjos adorar e o Teu sorriso desfrutar. Tu és santo, santo, santo. 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 Tu és santo, santo, santo.
E eu ainda te convido, neste pouquinho ainda de tempo, a nós continuarmos juntamente com este ministério, a juntamente com os anjos te louvar, meu Senhor, a juntamente com os anjos te adorar, te bendizer. Senhor, que neste dia o nosso coração possa se encher e se convencer com a Tua presença. Por isso, Senhor Jesus, que neste dia o Seu Espírito Santo possa tomar a nossa casa, a nossa família. Senhor, diferente daqueles que não acreditavam na Sua palavra, eu quero fazer diferente, Senhor, daqueles que ao ouvir a Sua mensagem rejeitou. Eu quero fazer diferente disso, Senhor, neste dia. Neste dia eu quero colocar a minha casa na Tua presença. Neste dia, Senhor, eu quero pedir a proteção dos Teus anjos e que estes mesmos anjos, Senhor, eles possam me dar força para Te adorar. Eles possam dar força, Senhor, para motivar o meu coração a Te adorar, a orar, a entregar a minha vida, a minha casa. E convido a você, seja no seu local de trabalho, seja na sua casa, seja o que quer que você esteja fazendo neste momento. Não importa o que você está fazendo, mas o seu coração pode ser colocado na presença de Jesus agora, suplicando a Ele tudo aquilo que você necessita, suplicando dele as graças que você precisa, seja para o dia de hoje, seja para a tua família, seja para a tua vida, para os teus filhos, não importa. Esse Jesus está nos dizendo que Ele não é desta terra, que Ele é do alto. Por isso, levante a sua prece ao alto dos céus. A palavra de Deus nos diz que é preciso nós adorarmos, a nós proclamarmos que Ele é santo, santo, santo. É preciso que nós entendamos que neste dia e todo sempre, o Senhor é o guarda de Israel. O Senhor é o Deus que me protege. O Senhor é um Deus que de verdade habita nessa terra. Pois foi sua promessa, meu Senhor. Eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. E nós ainda estamos num tempo terrestre, Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, que a Tua presença seja viva na minha vida, no meu coração, na minha casa, no meu trabalho. Que a Sua presença, Senhor, seja viva nas pessoas que nos pedem oração. Que a Sua presença seja viva, Senhor, em todos aqueles que estão nos acompanhando agora, através desses meios de comunicação, através dos meios, Senhor, que é utilizado para levar tanta desgraça. O Senhor está usando este mesmo meio para levar tanta bênção àqueles que o crê. Por isso eu te agradeço, Senhor, neste dia. Apresento essa comunidade. Apresento, Senhor, também o meu pai que está em missão, a todas as famílias, Senhor, que ele for atender. Abençoe ele, Senhor, abençoe o Laércio. Abençoe, Senhor, a todas as famílias que eles vão atender, a cada lugar que eles forem passar. Que o Teu Espírito Santo já vá à frente dando forças. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, já vai capacitando, libertando. E também apresento, Senhor, a cada um aqui, que está agora, neste momento, acompanhando, que deixou o seu nome pedindo a oração, que deixou o seu nome pedindo as bênçãos, diante da Tua presença viva, meu Senhor. Eu quero apresentar a cada um e a família de cada um. Que a Tua presença, Senhor, seja viva como é viva, mas também que a minha presença, que o meu coração seja um coração vivo diante da Tua presença. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós queremos assim pedir que o Espírito Santo de Deus abençoe, pedir que nesta hora em que estamos partilhando essa palavra, que o próprio Deus possa nos atender, que neste dia seja um dia abençoado e que assim a presença dEle seja essa presença viva, que através das nossas atitudes, do nosso viver, do nosso companheirismo, nós possamos conseguir identificar que, Senhor, Tu és o Cristo,
Eu gosto muito do Norival, para nós irmos finalizando, ele tem aquela música, né? Senhor, Tu és o Cristo. Senhor, Tu és o Filho de Deus. E que nós consigamos identificar esse Cristo neste nosso plano ainda terrestre. Para quando nós formos para Nova Jerusalém, aí nós podemos viver definitivamente. Aí ali não haverá mais choro, não haverá mais pecado, não haverá mais dor. Será simplesmente essa alegria, essa vivência em Cristo, porque todos seremos um em Cristo Jesus. Amém? E para nós finalizarmos assim, deixo um beijo no coração de vocês. Muito obrigado. E a você que nos acompanha, também através desse canal, deste programa, que o Espírito Santo de Deus te abençoe. Então vamos pedir a bênção do Pai. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós, sobre a nossa vida, sobre tudo o que formos fazer, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um beijo no seu coração, que você consiga vivenciar esta palavra. E até o próximo programa. Tchau!